Se você me conhece, você sabe que eu amo a temática da solidão nos livros e eu não tinha ainda uma lista dos meus livros favoritos que falavam sobre isso, então vim aqui cumprir essa lacuna no canal. Eu fiz uma série aqui de 10 livros, mas como eu não sou boba nem nada, eu fiz também uma lista de 5 livros, 4 livros, de menções honrosas, tá? Para começar os 100 anos de solidão, né? Eu nem vou trazer ele aqui com uma lista oficial, porque eu já falei inúmeras vezes dele aqui no canal, como o Deserto dos Tártaros, que é uma temática incrível de solidão, Frankenstein, que eu acho que é um dos primeiros livros também que vem à nossa mente quando a gente fala de livros que abordam sobre a solidão, e o livro que daí é de não ficção, que é a história da solidão e dos solitários do Minoir. Eu acho esse livro incrível, então vamos para a lista oficial. Eu vou começar com um livro que eu não tenho na minha estante, que eu li no Kindle, que é O Estrangeiro. Gente, esse livro, assim, eu acho que representa muito como é ser estrangeiro dentro do seu próprio corpo. Nesse livro a gente tem um personagem que logo no começo ele recebe a notícia da morte da sua mãe e a gente percebe que ele tá bastante desconectado emocionalmente desse evento. Chega um momento do livro em que ele vai cometer um crime e ele vai a julgamento. O final desse livro, assim, meu Deus do céu, me impacta muito. E eu gosto como a gente vê esse deslocamento da sociedade que ele vivencia por conta de provavelmente uma condição psicológica pré-existente. E eu acho que mostra muito assim também como as pessoas não entendem esse sentimento ou a ausência desse sentimento quando a gente não age de acordo com as expectativas sociais e quais são as consequências disso. Logo, é um dos meus livros preferidos que abordam a temática da solidão, é um dos meus livros preferidos da vida também, mas avançamos para O Apanhador no Campo de Centeio. Esse livro aqui ele divide muito as opiniões e eu acho que fica aqui então um convite para que você leia este livro pensando e tentando focalizar na solidão do Holden, que é o nosso personagem principal. Ele é um jovem que foi expulso ali da escola que ele estava por conta de baixo desempenho escolar. E ele passa, em vez de ele voltar para casa, ele sabe que os pais dele vão brigar com ele. Ele decide passar algumas noites errantes em Nova York. E essa solidão, essa tentativa de se conectar com os outros, porque eu acho que aqui, diferente do estrangeiro, que não busca essa conexão com outras pessoas, que não busca esse contato, estabelecer relações, aqui o Holden tenta. E para você saber se ele tem sucesso ou não, você precisa ler o livro. Eu acho que é muito fácil a gente se deixar levar pelas decisões um tanto infantis desse personagem, mas ele é um adolescente, é exatamente isso que a gente espera de um adolescente também. Então eu acho que é um livro muito verossímil. Fica a imensa recomendação, eu amei também ler este livro. Não é uma lista minha sem falar de um russo, né? Eu pensei muito em qual livro russo trazer, não quis encher também essa lista de russos, mas eu trouxe o Noites Brancas. Eu acho que é um livro que grande parte das pessoas conhece, mas em resumo a gente tem um jovem aqui, um homem que um dia se depara com uma mulher na rua, com outro cara seguindo ela, ele meio que defende ela e eles acabam traçando ali uma amizade e eles vão se encontrar por 3 noites, se eu não tô enganada, à noite, nessas noites brancas de São Petersburgo, e eles vão conversar, vão se aproximar. E a minha grande reflexão sobre a solidão nesse livro, além do final, que é incrível, eu fico pensando que, gente, não é muito normal a gente encontrar alguém na rua, ter uma relação ali de amizade, se afeiçoar tão rapidamente por essa pessoa e resolver sair por 3 noites da sua casa para ir conversar com essa pessoa no meio da praça.
Então, eu vejo uma solidão pré-existente nesse personagem que foi o que possibilitou também a construção dessa narrativa aqui do Dostoiévski. Talvez se ele não fosse tão solitário, ele não estaria aqui nessa situação em que ele se encontrou. Tô vendo que muitas das leituras aqui foram leituras feitas em 2024, bem como a Metamorfose, que tá nessa minha edição aqui do Kafka. Eu acho que fica muito evidente a solidão neste livro. A gente tem um Gregor Samsa que em um determinado dia ele acorda metamorfoseado em um inseto. E a gente vai ver como que a família dele vai lidar com isso. Eu já falei em outros vídeos isso aqui, mas eu vou reforçar que eu amo de paixão como o Kafka, ele não coloca em questão o assombro do Gregor Samsa em ter se metamorfoseado em um inseto. Pelo Gregor Samsa, isso é lidado até quase de forma mais tranquila, assim, mas o choque para sua família é muito grande e por conta disso ele é imposto uma solidão, não é uma solidão escolhida, né? Não é uma opção dele e a gente vê como a mentalidade dele, a saúde mental dele vai definhando ao longo do livro. Só leiam esse livro, gente. Você tem diversas reflexões sobre dinâmica de trabalho, de relacionamentos, de exploração, de aceitação. É um livro com inúmeras camadas e que eu acho que a cada leitura você consegue extrair mais dele. Agora, um dos meus livros mais bonitos da minha estante, que é O Velho e o Mar. Gente, essa edição aqui, ela é... Deixa eu ver se consigo abrir. Ela é belíssima. Eu li também esse livro ano passado. Eu confesso que logo que eu li, ele não pegou tanto pra mim, assim, sabe? Eu achei talvez a narrativa um pouco simples demais, mas depois foi crescendo, 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 e hoje eu vejo que eu gosto muito desse livro. A gente vai ter uma disputa entre o velho e o mar, que é o nosso senhorzinho Santiago, que ele tá ali numa situação paupérrima. Eu acho que ele tá há mais de 80 dias sem conseguir pescar nada. E a pesca era realmente a fonte, né, do seu sustento. Aí ele vai um dia pescar muito convicto de que ele vai conseguir. E a gente vai ver essa luta dele contra a natureza. E uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui é que tem um rapaz no começo do livro, né, que a princípio trabalhava com ele, mas por conta dessa maré de insucesso, os pais dele mandaram ele trabalhar com outro navio, né, com outra embarcação, porque é da onde ele tirava também o sustento da família, então dá pra compreender de certa forma. Então ele tá no começo cuidando do Santiago. E o que, assim, quebrou, partiu meu coração é a quantidade de vezes que o Santiago gostaria que o garoto estivesse com ele durante essa jornada dele de luta contra o mar. É um livro, assim, muito simples e que dá para tirar muitas interpretações. Por mais que o autor tenha dito que o livro é apenas aquilo que ele escreveu e que não tem nenhuma camada, não tem nenhuma metáfora nem nada, eu vejo inúmeras dela. É um pouco o jogo do Uno, sabe? Quando o Uno postou lá que você não pode jogar um +4 em cima de um +4 e o pessoal falou: vocês fizeram as cartas, deixem que a gente toca a partir de agora. É um pouco do meu sentimento com o autor desse livro. E vamos de leitura nacional? Eu tô tentando pensar como que eu falo desse livro, sem dar spoilers, mas a gente fala então de Dom Casmurro, do Machado de Assis. E aqui a gente vai ter o Dom Casmurro, né, que vai traçar um relacionamento com a Capitu. E tem a grande questão, né, se traiu, não traiu, mas no meandro de tudo isso, eu vejo que ele vai criando um distanciamento não só da Capitu, mas de todas as pessoas à sua volta, enquanto ele alimenta essa ideia de traição. E eu acho que é muito interessante, e eu tenho falado em diversos outros vídeos aqui, como a nossa mente, ela prega peças na gente e que por conta disso a gente vai alimentando ideias, opiniões, isso vai fazendo com que a gente se feche cada vez mais dentro de nós. Não tô querendo aqui discutir de que se era certo ou não, se traiu ou não traiu, mas esse aspecto de que quando a gente alimenta certas ideias na nossa mente, elas significativamente nos distanciam dos outros. E aqui eu vejo que ele não vê maldade, ele não vê problema, na verdade, acho que é uma palavra melhor, para a sua solidão.
e a amargura que vai se criando, porque eu acho que diferente, por exemplo, de outros livros que eu comentei, que ou era uma solidão que era autoimposta, que a pessoa que realmente queria estar naquele momento, como estrangeiro, ou uma solidão que era bem como a do Holden, do Apanhador no Campo de Centeio, e a gente tem aqui que eu comentei, Noites Brancas e a Metamorfose, que não são solidões autoimpostas, elas são impostas por outros. O Velho Mar, ele passa por essa solidão porque ele tá travando uma batalha tanto interna quanto em relação à natureza. E aqui eu vejo que é uma solidão criada no rancor e na mágoa. Eu vou avançar para o próximo livro que tem aparecido muito por aqui, por sinal, que é As Brasas, que eu acho que ele tem um mecanismo muito similar do Dom Casmurro, que é esse homem que ele vai passar mais de 40 anos esperando seu amigo voltar para que eles tenham uma conversa e coloquem os pontos nos is. E por conta disso ele vai alimentando um rancor, uma mágoa e uma solidão extrema, porque ele se isola de todo mundo. E tanto nesse livro quanto em Dom Casmurro a gente vai ter esse aspecto realmente do rancor sendo o grande promotor da solidão. Resolvi trazer também uma distopia, gente. Esse livro ele tá meio anotado, estudei tanto, porque foi a nossa primeira leitura conjunta gratuita aqui do canal. A gente vai ter outra aqui muito em breve. Logo eu posto novidades para vocês. E eu acho que uma das coisas que mais me marcou realmente na leitura desse livro foi a solidão. Aqui a gente tem um mundo distópico que as pessoas, elas têm papéis muito bem definidos, que são vigiadas a todo momento pelo grande irmão. E a solidão, ela é tão profunda que ela é estrutural dessa sociedade e é estrutural também para a forma de controle que o governo tem sobre as pessoas. Então essa solidão, ela serve a um propósito um pouco maior, que é realmente para manipular a massa. E a gente vê os personagens aqui, em alguns momentos, fomentando essa solidão, um pouco com medo, e em outros momentos também tentando sair desta solidão. Eu acho isso incrível, assim, esses mecanismos que em alguns momentos a solidão ela pode ser benéfica ou não. E isso varia muito do momento para momento. Livraço, gente. Se você tem interesse em ler essa obra, a gente tem playlist aqui das discussões desse livro. A gente fez uma discussão para cada parte, são 3 partes esse livro. Resolvi também trazer um contemporâneo. Eu acho extremamente impactante, que é o Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Esse livro a gente vai acompanhar uma mulher que está passando por um divórcio, e foi um divórcio que o marido dela escolheu, né? Ele que quis se separar dela. Ela fica com os 2 filhos, né, com ela. E a gente vai acompanhar ela ficando acabada, cada vez pior, no fundo do poço. E é uma solidão muito grande que ela vivencia aqui. Eles têm um cachorro também, ela cuida desse cachorro. Ela não é uma personagem boa, altruísta, ela tem vários pensamentos muito perturbados aqui, que eu acho que são realmente do ser humano, sabe? Eu não consigo culpá-la ou julgá-la por isso. Só que eu vejo o aspecto da solidão nesse livro um pouco diferente. Eu vejo que ela precisou atravessar a solidão e que a solidão serviu para um propósito de recuperação de um trauma. Então ela teve que se fechar, ela não conseguia ter relações com outras pessoas, estabelecer nenhum tipo de tratativa, e por conta disso ela chegou ao fundo do poço, e a solidão dela mesmo fez com que ela transpusesse tudo isso. O que eu acho genial, que é uma outra forma de abordar a solidão também nos livros. Eu gosto muito do desfecho dessa obra, a gente vê ela chegando no fundo do poço, mas ela busca força dentro dela mesmo para passar por tudo isso. E outro livro que tem aparecido bastante por aqui, mas que é uma das últimas leituras que me arrebatou e que eu também acho que traz uma visão diferente sobre a solidão, que é O Coração das Trevas, do Conrad. Aqui a gente vai ter, né, essa viagem do Marlowe ao longo do Rio Congo para recuperar o Kurtz, que está num posto avançadíssimo, e ele é o principal responsável por extração de marfim daquela região. A gente percebe essa construção mítica, né, do Kurtz.
E o Kurt, pra mim, ele representa, da mesma forma com que a personagem de Dias de Abandono, ela atravessa a solidão e ela, de certa forma, sai uma pessoa melhor do outro lado, aqui a gente percebe como que a solidão, às vezes, traz à tona só aquilo que há de pior no ser humano e que essa solidão vai fomentar delírios dentro da nossa mente. Então, são diferentes formas de abordar a solidão em obras literárias. Como eu comentei, é uma temática que eu amo. Eu poderia fazer inúmeros vídeos com essa temática. Se você assistiu até aqui, não esquece de deixar um like, de se inscrever no canal e de comentar aqui também quais são suas obras preferidas que abordam a temática da solidão. Agradeço, como sempre, os membros da Biblioteca Secreta, que é a área de membros aqui do canal, que me acompanham em leituras maravilhosas, e eu te espero no próximo vídeo aqui do canal.